Vamos lá, gente. Hoje eu quero convidar você para ficar até o final desse vídeo, pois eu vou demonstrar para você como nós conseguimos refutar um ateu, uma ateia. Quando alguém começa a tentar colocar a nossa fé em dúvida, precisamos saber responder a essas pessoas. E hoje eu quero reagir aqui com vocês a um vídeo que eu vi de uma ateia tentando dizer que não existe livre-arbítrio. E particularmente eu acredito que existem muitos ateus que acreditam que o livre-arbítrio, ele na verdade não existe, o livre-arbítrio é ilusão. Então, como nós que somos cristãos conseguimos responder a essas pessoas, a esses ateus? Fica até o final que eu vou mostrar para vocês. Vamos analisar o vídeo dessa ateia. Jesus te ama. Desculpa, quem? Jesus, filho do Criador do Universo, que deu a vida por você, deu a vida por mim. Por que ele precisou fazer isso? Pra te salvar? Pra me salvar de quê? Dos seus pecados. Pecados? Por que eu tenho pecados dos quais eu preciso ser salva? Porque a gente é humano, é a nossa natureza pecaminosa. Mas por que Deus fez a humanidade com uma natureza pecaminosa, se a gente precisaria ser salvos dos pecados? Não era a intenção dele que a gente fosse pecador. Fomos nós que escolhemos pecar. Então você tá me dizendo que os humanos podem fazer algo fora da vontade e dos planos de Deus? Se for assim, eu acho que ele não é todo poderoso. Não, ele não queria que a humanidade pecasse. Mas ele nos deu o livre-arbítrio, então isso aconteceu porque a gente escolheu isso. Mas ele é onisciente, não é? Então ele fez a humanidade sabendo que a gente escolheria pecar. E que ele precisaria nos salvar por isso. Mas isso não significa que era a intenção dele. Significa sim. Vamos lá, gente. Essa menina, ela se disse uma ateia e ela disse que estava frequente na igreja, saiu da igreja, virou ateia, enfim. Mas observe como os ateus, eles tentam fugir da verdade de Deus. Logo depois ela diz que se nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer coisas que não estão conforme o plano de Deus, então Deus não é todo-poderoso. Então ela tenta justificar o livre-arbítrio colocando Deus contra a sua própria criação. Primeiro, o fato de Deus permitir com que os seres humanos eles sejam livres e façam suas escolhas não implica necessariamente que Deus não seja todo-poderoso. Uma coisa não anula a outra. Deus ele continua sendo todo-poderoso e tem todo o poder na palma da sua mão. Mas Deus ele amou a humanidade a ponto de conceder, como você, a ateia falou, livre-arbítrio para os seres humanos escolherem. Então observe o erro fatal que essas pessoas cometem ao tentar argumentar contra Deus. E aí logo no final do vídeo ela diz que Deus ele não nos deu livre-arbítrio, pois ele é onisciente e sabe de todas as coisas antes de acontecer. E como é que nós conseguimos responder a essas pessoas? Vamos lá. Eu vou tomar como base agora um pensamento que Tomás de Aquino, que foi um dos maiores doutores da igreja, um grande filósofo, teólogo cristão, ele traz uma resposta muito profunda sobre essa questão do livre-arbítrio, sobre a onisciência de Deus, sobre esses questionamentos que essas pessoas fazem. E em sua obra Suma Teológica, um livro de Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: o homem ele tem livre-arbítrio porque ele é racional. Isso aqui é uma coisa que a maioria dos ateus não consegue entender. O que o Tomás de Aquino está tentando propor sobre Deus é que onde há razão, sempre vai existir livre-arbítrio. Observe, por exemplo, os animais. Os animais, eles agem por instinto. É tudo instinto. Mas os seres humanos, eles agem comparando as coisas. Os seres humanos, eles avaliam se pode praticar o bem, se pode praticar o mal. Os seres humanos, eles têm esse poder de decisão racional. Observe como isso é profundo. Quando um gato, ele mata um rato, por exemplo, ele não está fazendo nada de errado. Você não vê nenhum gato sendo preso porque matou um rato. Você não vê isso. O gato, ele só está usando o seu instinto animal para caçar a sua presa. Entretanto, se o ser humano ele matar outro ser humano, logo ele é preso. Por que essa culpa recai sobre o ser humano? Claramente é porque o ser humano ele é livre para escolher entre praticar o bem e o mal. E a decisão que nós tomamos, ela é nossa responsabilidade porque é a minha e a sua escolha. Então observe que o livre-arbítrio ele é algo básico de ser entendido que essas pessoas ficam negando. Vocês estão começando a perceber que o livre-arbítrio é algo realmente que a gente consegue perceber de forma racional? Outro exemplo, quando um cachorro ele sente fome, você coloca lá um prato e simplesmente ele vai atacar a comida e vai só comer. O homem ele também sente fome, mas o homem ele pode decidir se pode comer agora, se pode comer depois, se pode esperar. O ser humano ele pode decidir se pode comer algo saudável ou algo gorduroso. O ser humano ele pode decidir se pode comer ou se pode também não comer, querer jejuar. Então observe que o que o Aquino ele está propondo é que se há razão, necessariamente precisa existir livre-arbítrio, porque Deus criou os seres humanos com essa capacidade de ser um ser racional e poder ter controle sobre as nossas próprias escolhas e as nossas próprias decisões. Isso é algo básico.
E para fechar, ela fala também sobre a onisciência de Deus, que também é algo básico de ser entendido, mas essas pessoas não procuram saber. Entendam, o fato de Deus saber de todas as coisas não implica que ele vai determinar com que a gente faça. Observe, Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo. Mas o fato de Deus saber não implica necessariamente que ele vai alterar ou forçar alguém a fazer alguma coisa. Eu acabei de explicar que somos livres. Você é livre para escolher acreditar em Deus ou não acreditar. Você não é forçado a nada. Para vocês entenderem de uma forma melhor, vamos ver esse exemplo. Um professor, ele sabe, obviamente, que um aluno que não estuda, com certeza vai tirar uma nota baixa. Mas observe que o professor ele não forçou o aluno a não estudar. Ele apenas viu com antecedência o resultado da escolha livre do aluno não querer estudar. Então observe, a onisciência de Deus, o livre-arbítrio, a existência de Deus, tudo isso são temas que hoje as pessoas olham e acham que há contradição, quando na verdade não tem. O problema das pessoas é que elas não gostam de buscar conhecer a Deus verdadeiramente. Aí onde está o problema.